No vídeo passado eu te falei sobre as frases sintomáticas que nos travam, a necessidade de abraçar a mudança e a necessidade de regular as nossas expectativas. Se você não viu o vídeo passado, eu peço que você acesse esse link aqui em cima para que você possa assistir. E então você volta para assistir esse vídeo. Nesse vídeo, quero te contar uma história cheia de recomeços e que creio estar longe do fim, a minha própria história. Vou te contar as estratégias que utilizei para lidar com os recomeços da minha vida e como mantive a minha cabeça levantada sem deixar a peteca cair. Quem é Flávio Fan Alexandre? Vou te contar, fica comigo. Aproveita esse momento para fazer duas coisas que não te custam nada. Assina o nosso canal, ativa o sininho, curte esse vídeo. Isso é muito importante para mim. Obrigado. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre. Me formei em Psicologia Clínica na Universidade Federal de Pernambuco no ano de 2006. Me especializei em duas abordagens com resultados incríveis para o tratamento de traumas e TEPT. Primeiro em MDR, depois em Brain Spotting. Fiz também formação em Professional and Life Coach pela Smart Coach, empresa chancelada pela Universidade Mackenzie de São Paulo. Contudo, mais do que te mostrar as minhas credenciais, os meus títulos, eu quero te contar um pouco da minha história pessoal, minhas lutas, erros e acertos. Sou filho de Flaviano, paraibano arretado, engenheiro civil que fez milhares de quilômetros em linhas de transmissão no Brasil e afora. Ele de fato conheceu o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Parece que aquela música Frete de Renato Teixeira foi composta especialmente para ele. Eu conheço cada palmo desse chão. É só me mostrar qual é a de... Casou-se com a minha mãe, baiana, sangue quente, nascida em Jeremoabo, na Bahia, neta de egípcio e filha do mineiro Nilo Fan, Dona Teresa Cristina. Formou-se em História depois de ver os filhos já crescidos, já foi radialista, política e formou-se na Universidade da Vida. Minha vida lembra um pouco aquela música de Chico Buarque, Para Todos. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Nasci em Recife e antes de fazer 5 anos já tinha morado em São João do Piauí, São Luís do Maranhão e em Belo Horizonte. Voltei para Recife e aqui fiquei só mudando uma vez, para uma curta temporada na Argentina. Em função do trabalho de meu pai, pudemos conhecer o Chile e a Argentina. Na Argentina morei um pouco mais de um semestre e foi bastante enriquecedor. Pude conhecer outras culturas, culinária, realidades sociais e políticas diferentes da nossa. Mudanças sempre trazem mudanças. Quem passa por mudanças externas sofrerá também mudanças internas. Isso se chama adaptação. Eu era bem gaiato quando eu era pequeno, divertido, gostava de contar piadas, chamar a atenção e sempre fui bom em ciências exatas. Quando chegou a puberdade, eu percebi que eu comecei a ficar um pouco mais inseguro, mais introspectivo. Após esse período, estudando fora do país, isso se agravou ainda mais. Quando eu retornei ao Brasil, aos 12 anos de idade, tive muita dificuldade em acompanhar a minha antiga turma, principalmente nas matérias ligadas a exatas. Por pouco sofri com a história, geografia, linguagens mais exatas, nunca mais fui o mesmo. Se você ainda não assistiu, peço que você assista Como Lidar com a Vergonha e a Timidez. Vou deixar aqui o link, aqui em cima o link, e também na tela final. Lá eu conto as estratégias de como eu lidei com a timidez e com a vergonha. Estudei no Colégio Veracruz, do Jardim 3 até o 3º ano do científico, atual ensino médio. Passei por algumas recuperações, mas nunca cheguei a reprovar. Por volta dos 14 anos, pedi a meus pais para trabalhar. Queria saber como era ter um trabalho, ter o meu próprio dinheiro. Um amigo meu, Léo, me perguntou se eu gostaria de trabalhar. O avô dele tinha uma rede de sorveterias e ele ia começar a trabalhar. Eu disse que eu queria, mas antes eu tinha que perguntar primeiro aos meus pais. Queria comprar aquilo que eu quisesse, sem ter que pedir nada a ninguém. Tínhamos uma vida de classe média bem regrada, mas sabiamente os meus pais colocaram uma condição para eu trabalhar.
primeiro passar no vestibular. E muitas pessoas, por volta ali da 8ª série, começaram a sair do colégio. Mas eu e meu irmão, nós permanecemos. No 3º ano, fiz apenas 2 matérias isoladas, uma em Química e outra em Física. Química foi com uma figura saudosa chamada Professor Terto. Lembro que ele dizia, essa é uma questão paola. Era a sua forma de dizer que essa questão iria cair no vestibular. E fato caía. Paola era o nome de uma personagem de Maria Fernanda Cândido na novela. Não lembro qual, mas era muito bonita. Fiz Física com Pace Trooper, professor mais velho, mais experiente, mas também extremamente bem-humorado. No ano do vestibular, montei a minha agenda de estudos e cumpri o que estava lá. Foi bem pesado e tomei a decisão de controlar o meu estresse. Pouco antes do final, na reta final, resolvi tirar um pouco o pé do acelerador. Cumpri a minha carga horária no colégio, ia para o meu curso de minhas matérias isoladas, fazia as minhas tarefas, participava também dos simulados, mas sempre que possível descansava. Pegava meu violão como uma forma de me desestressar e aliviar um pouco essa pressão. Bom, fui fazer a minha prova, disposto a dar o meu melhor, mas não iria me martirizar se eu não passasse na primeira tentativa. Primos meus não haviam passado na primeira tentativa e eu disse a mim mesmo, olha, eu quero passar, mas se eu não conseguir, sempre haverá um próximo ano. Fiz o que eu tinha para fazer e fui para casa. Lembro que uma amiga de minha mãe ligou para ela e disse, olha, eu vi o seu menino saindo pelo portão logo que abriu, ele não vai passar. Cheguei em casa, minha mãe deu logo aquele esporro reclamando comigo, e eu disse, olha mãe, se eu sei, eu sei, se eu não sei, não vou ficar lá enrolando não. Fiz o melhor que eu pude e se não der, paciência. Minha mente é muito analítica, tenho facilidade de encontrar o que está dentro dela e falar a respeito disso também. Para surpresa de todos mesmo, inclusive eu, passei na primeira tentativa no vestibular de Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco para o 2º semestre de 2001. Depois de uma breve comemoração, fui logo catar um emprego. Primeira dica foi de uma prima minha que disse, olha, vai ter a seleção para um call center da BCP Telecomunicações, uma empresa de telefonia celular. Fui lá fazer essa prova, fui lá fazer essa seleção, e aos 18 anos já estava com o meu primeiro emprego. Foi uma excelente experiência, muito trabalho, muito treinamento, muito crescimento pessoal. Fiz amigos mais velhos e experientes que eu, com histórias de vida bem diferentes da minha, e comecei a ver o mundo através de outros olhos. Olhos de quem muitas vezes, no final de semana, estava trabalhando e não podia ir para certas reuniões familiares ou até festas de amigos, comemorando também as férias prolongadas. Foi difícil, mas teve um propósito. Cheguei a pegar uma escala em que eu trabalhava todo final de semana e folgava um dia durante a semana. Próximo de começar a faculdade, foi deflagrada uma greve de 100 dias. Como eu tinha passado na segunda entrada ou para o 2º semestre, eu trabalhei durante quase um ano inteiro sem me preocupar com a faculdade, só juntando dinheiro. Neste mesmo período, meus pais se separaram. Mesmo aos 18 anos, nem me passava pela cabeça que isso pudesse ocorrer com a minha família. Foi uma época bem triste e confusa. Minha mãe voltou para o interior da Bahia e o meu pai, engenheiro, vivia trabalhando, viajando. Foi uma grande e inesperada mudança. Nessa época, eu e meu irmão Danilo, mais velho que eu, nos aproximamos muito. Um pouco mais velhos, a diferença de idade já não era mais significativa, deixamos as brigas de lado e começamos a sair juntos e a cuidar um do outro. Brother, te amo, viu? Quando a faculdade começou, fui estudar na Toca da Coruja, o CFCH, ou conhecido como Cefiche, Centro de Filosofias e Ciências Humanas. Conheci um monte de gente e fiz novas amizades. Aprendi também uma nova forma de estudar e isso só foi possível através do professor Silvio Ferreira. Ele trouxe uma visão totalmente diferente daquela que eu estava acostumado, de uma relação entre professor e aluno. Ele fazia o tipo ame ou deixe. Vi muitos alunos saindo chorando de sua sala, às vezes revoltados, outros sem chão, meio que num estado catatônico mesmo. Tipo raro de professor que estimulava o debate e a discussão. Dizia que não era por ele ser professor que a gente tinha que considerar tudo que ele falasse, não. Nós não deveríamos nos tornar meros papagaios de pirata que sai repetindo aquele discurso acadêmico que foi colocado de cima para baixo, sem a gente pensar. A gente precisava se tornar seres pensantes.
Comecei a desenvolver um pensamento crítico, para algumas pessoas até crítico, até demais. Isso afetou a minha forma de ler e de entender os textos e até a forma de me relacionar com o mundo ao meu redor. Veja, eu gostava de trabalhar, de ter o meu dinheiro, mas percebi que o trabalho me impedia de me dedicar adequadamente às leituras recomendadas. Não queria ficar novamente para trás. Apesar de passar em todas as cadeiras matriculadas no primeiro semestre, cheguei à conclusão que passar de ano não era o suficiente. Não queria ter apenas um diploma pendurado na parede, eu queria viver de psicologia, e para isso eu deveria me tornar, no mínimo, um bom psicólogo. Sabia que sacrifícios seriam necessários. Foi quando eu resolvi pedir demissão pela primeira vez na minha vida. Ah, a primeira vez, a gente nunca esquece. Mesmo temendo me arrepender mais tarde, pois na época eu ganhava bem acima do salário mínimo, solteiro, sem nenhuma conta para pagar, estudando pela manhã e trabalhando à tarde, e ainda trabalhando boa parte dos finais de semana, eu gastava quase nada, era só colocar na poupança. Tive que enfrentar a resistência por parte de pessoas próximas de mim, que me aconselharam a permanecer no meu emprego. Mas eu sou teimoso. E quando eu boto algo na minha cabeça, não tem quem tire. Estava decidido. Tinha juntado dinheiro, que julgava ser suficiente para pagar por xerox, livros e saídas modestas na companhia de outros universitários também modestos pelos próximos 4 anos e meio. Com a agenda mais folgada, comecei a estagiar numa cidade próxima, no posto de saúde Adolfo Speck, na cidade de Paulista. Comecei também a ter supervisão clínica, fazer terapia e grupos de estudo em psicanálise. Durante anos, eu participei de vários grupos de estudo e congressos focados em psicanálise, tanto na linha freudiana como na lacaniana. Vi meus colegas da área organizacional ganhando seus vales refeições e uma ajuda de custo. Não vou mentir, eu morria de inveja. Mas entenda, eu ainda estava me adaptando, me acostumando com aquela situação. E até aquele momento eu só investia no meu futuro e o retorno financeiro era zero. Não recebia nem ajuda de custo para os ônibus, para poder ir para o estágio ou ir para a faculdade. Fora isso, ainda tinha que pagar os custos da supervisão e da terapia. Passei esse momento crendo num futuro melhor. Me imaginava dentro do consultório, exercendo a minha profissão, satisfeito, orgulhoso de mim mesmo, e guardava o sentimento de estar fazendo a coisa certa, mesmo enquanto o sucesso não vinha. Foi neste mesmo estágio, no último período de psicologia, que conheci a secretária de saúde mental da prefeitura de Abreu e Lima, cidade também próxima, um pouco mais afastada de Paulista. Ela também trabalhava no mesmo posto em que eu estagiava. Ela reconheceu o meu trabalho e me convidou a trabalhar com ela no município vizinho. Foi massa. Que sensação maravilhosa. Pensa bem, eu terminando a faculdade, já empregado, nossa, finalmente os meus esforços pareciam estar sendo recompensados. Trabalhei já formado como terapeuta de referência em um CAPS 2. Atendi por algum tempo a crianças dentro dos ambulatórios. Trabalhei também dando suporte a dependentes químicos e a menores infratores na FUNASE, cedido pela Prefeitura de Abreu e Lima. Nesse mesmo período, também comecei a sublocar uma sala para dar os primeiros passos na clínica particular. Pena que naquela época eu não sabia nada sobre marketing. Acabei utilizando o espaço e o tempo para estudar. Pouco tempo após ser contratado, conheci a minha esposa Manu. Namoramos por alguns meses, noivamos e menos de 2 anos já estávamos casados. E menos de 1 ano de casados já estávamos grávidos de nossa filha Ruth. Vivíamos bem apertado nessa época e uma criança ainda traria mais itens a um orçamento familiar já sobrecarregado. Mais uma vez, sacrifícios seriam necessários. Foi quando eu resolvi pedir demissão pela 2ª vez. Mas antes de pedir demissão, fui a várias entrevistas de emprego, em várias oportunidades distintas. Para quase todas as negativas que tive, era apontada a falta de experiência curricular. Já estava perdendo a esperança quando vi um anúncio: contratamos corretores de imóveis, não precisa ter experiência e nem cresce. Corri para a seleção, com o melhor terno que eu tinha, e fui logo selecionado, na época em uma das maiores imobiliárias do país. Meu primo estava trabalhando numa construtora e me deu um toque. Ao invés de trabalhar na imobiliária dele, faça a seleção para trabalhar na construtora que eu trabalho. Eles estão selecionando também. Pensei, eu vou poder vender todo o mercado na outra imobiliária. Já na construtora, vou ter que vender apenas os produtos da casa. Meu primo então me garantiu: lá você vai ser treinado e vai trabalhar com os melhores imóveis de Pernambuco.
São poucos corretores e você pode se destacar e pode crescer. Comprei esse argumento e fui para a entrevista. Fui selecionado também e optei a ficar com a construtora. Aceitei, já de olho em oportunidades de crescimento dentro da empresa, determinado a aproveitar qualquer oportunidade que surgisse, agarrando com unhas e dentes. Comecei como corretor de imóveis, muito trabalho e nenhuma remuneração garantida. Lembro da conversa que tive com o RH sobre o perfil dos profissionais desejados. Uma frase me marcou bastante. Queremos profissionais que treinem outros profissionais. Para crescer aqui, é preciso desenvolver pessoas. Comprei essa ideia e comecei logo a ajudar vários colegas de empresa. Minhas vendas deram visibilidade e um pouco de tranquilidade financeira. Sentimento difícil na área comercial. Passei então a ensinar os meus colegas de empresa recém-chegados todos os bizus que tinha aprendido nesse pouco tempo de experiência. Tem um ditado que diz, para quem está se afogando, jacaré é boia. Pouco mais de um ano me tornei coordenador de vendas, atraindo parceiros a vender os produtos da empresa. Tive que conhecer e treinar boa parte dos corretores imobiliários da Grande Recife e algumas do interior. Um ano depois, fui promovido a gerente de vendas. Foi uma experiência incrível em uma das maiores construtoras do país. Participei de muitos treinamentos e convenções de vendas e pude aprender muito. Suguei tudo o que eu podia da empresa, todo o conhecimento que era possível. Mas apesar da rápida ascensão, do reconhecimento institucional e financeiro, não estava em paz. Lembro de estar num carro certa tarde e, chorando, lembrei e disse, Deus, eu ganhava 10 vezes menos, mas hoje eu sou 10 vezes mais infeliz do que eu era naquela época. Tomei uma decisão. Resolvi então pedir demissão pela terceira vez, agora casado e pai de 2 filhas. Ruth, quando saí da prefeitura de Abreu e Lima, e agora que eu estava na construtora, já tinha nascido Isabel. Vendi meu único apartamento. Não sabia em quanto tempo poderia me sustentar novamente. As despesas mensais não ficariam em suspenso até eu me aprumar. Resolvi investir em mim. Aproveitei o dinheiro que ainda estava na conta e fiz a formação em AMDR. Terapia excelente, com resultados incríveis, tanto para ansiedade, depressão, TEPT e processos ligados à dor. Criei coragem e reabri o consultório. Utilizei a internet para divulgar os meus serviços e recebi várias indicações dos profissionais que confiaram em meu trabalho. Atendi várias pessoas de graça e pude viver o meu sonho antigo de viver da clínica. Assista o próximo vídeo e eu vou te explicar o motivo de eu ter lançado o hashtag Resolvi Saber, o canal no YouTube Resolvi Saber e também o @FlávioFanAlexandre no Instagram. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por assisti-lo até o final. Se gostou, curte e compartilhe. Deixe seu comentário. Se não assinou o canal, basta clicar aqui, ó, aqui embaixo. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau. Eu sou o Flávio Fan Alexandre e eu resolvi saber. Siga-nos através do YouTube Resolvi Saber e pelo Instagram em @FlávioFanAlexandre.